Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, nós sabemos que as Forças Armadas é uma força importante, é um poder importante num país democrático. E eu acho que um país forte tem que ter umas Forças Armadas fortes, preparadas, composta de oficiais bem formado e informado. Parece que isso não é o caso das Forças Armadas brasileiras, dos oficiais brasileiros. O povo brasileiro não conhecia as Forças Armadas. Mas o governo de Bolsonaro teve esta primazia, teve esta proeza, mostrar ao povo brasileiro o que é as Forças Armadas. Uma instituição composta de homens incapazes, ignorantes, incompetentes e totalmente despreparados para exercer qualquer cargos. Bolsonaro encheu o governo dele de militares. É um governo democrático, eleito pelo voto do povo, mas ele não obedeceu este princípio, esta ordem. Por ter uma cultura militarizada, pois ele foi militar de Araque, mas foi um militar que foi expulso das Forças Armadas por crimes, por praticar crimes, mas ele se identifica com as Forças Armadas. E colocou suas atenções, entregou seu governo às Forças Armadas. As Forças Armadas gostou tanto que quiseram se perpetuar no poder. E durante os 4 anos de Bolsonaro, trabalharam para tomar o governo. É claro que, usando o voto, eles foram se infiltrando de maneira tamanha que dizem que chegaram a pedir aos Estados Unidos autorização para golpear as instituições. É claro que os Estados Unidos não permitiram. Mas você pode me perguntar, como assim os Estados Unidos? O Brasil não tem autonomia não, independência não? Tem. Mas o império sempre manda. E todas as forças armadas dos países periféricos se subordinam ao Império Americano. Sempre foi assim e sempre será. Nada acontece nos países periféricos sem a autorização, sem a permissão dos Estados Unidos, do Império. Querer mostrar o contrário é se enganar. É estar enganado. Os Estados Unidos mandam. Por exemplo, em 64, quando houve o golpe, só houve golpe porque os Estados Unidos autorizou. Foi o golpe dos Estados Unidos. Não foi o golpe das Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas brasileiras fizeram a parte suja. Mataram, roubaram, fizeram toda sorte de nojeira, torturaram. E até hoje existem os adoradores da tortura, como o próprio Bolsonaro, Mourão e outros lixos das Forças Armadas. Esses adoradores de torturadores participaram do governo de Bolsonaro. São a favor da morte. E para isso, eles usam um inimigo que só existe na cabeça deles, o comunismo. Observando os militares que no governo de Bolsonaro estiveram, você fica pensando, será que esses caras conseguiriam escorrer sobre o comunismo por 5 minutos? Observe Mourão, por exemplo. O homem, quando abre a boca, gente, é uma loucura, só sai merda. Ouvir um cara daquele é não ter o que fazer. Quando aquele cara dá entrevista porque, infelizmente, se elegeu senador da República, é uma autoridade. Mas
Mas quando aquele cara fala, gente, dá nojo. Eu mesmo tenho nojo de ouvir Mourão falar. O homem é a arrogância em pessoa, a ignorância em pessoa, a burrice em pessoa. Será que aquele homem já leu um livro? Gente, como pode ser tão mal? Os programas sociais, os benefícios sociais, ele é contra todos. Ele quer dizer com isso que não gosta de pobre. A turma de Bolsonaro só trabalha com Bolsonaro se não gostar de preto, de pobre, das minorias. Não gostou? E se Bolsonaro souber, ele traz para o governo dele. Esta é uma verdade. Infelizmente, isto acontece no governo de Bolsonaro. E aí estão os militares bagunçando e permitindo que a bagunça impere, reine. Veio as eleições, Lula ganhou, eles não queriam. Não é que eles não esperavam. Eles esperavam, mas eles não queriam. Eles nunca quiseram Lula. E você observa, por que eles não queriam Lula? É porque Lula é de esquerda? Não. É porque Lula é pobre. Se tem uma elite cebosa, é a elite militar. Gente, esse povo é nojento. Este povo é diabólico. E se eles pudessem, eles exterminavam os pobres. Essa turma dá medo, gente. Medo. Você não tem respeito. As pessoas não têm respeito por esta gente. As pessoas têm medo. Porque eles são ser do mal. E a pergunta que você faz é, se eles entendem, sabe, por que não fez o governo de Bolsonaro andar? Ele fez o governo de Bolsonaro andar para os ricos. Lembra aquele projeto para o futuro de Temer? Pois é. Bolsonaro só deu continuidade. É o governo dos ricos e para os ricos. Daí o motivo estas reformas que só beneficiou os ricos. Os pobres se lascaram. Se Lula não fizer alguma correção, o pobre nunca mais se aposenta neste país. É por isso que os ricos estão rindo à toa. Por isso que fizeram campanha, gastaram fortuna para eleger Bolsonaro. Só que eles esqueceram de avisar os ursos. Sabe? Eles esqueceram de avisar aos pobres, principalmente os pobres nordestinos, que é a parte do Brasil que verdadeiramente tem consciência política. Aí eles querem morrer, ficam doidos por causa da posição política dos nordestinos. Não é porque eu sou nordestino não, mas dá gosto de ver a consciência política que os nordestinos adquiriram. Gente, a vitória de Lula é uma coisa linda, é uma coisa bela. Você vê, não só o Brasil está feliz e alegre, mas o mundo. Gente, vocês vão ver, a partir de segunda-feira, que Lula vai estar no Egito. Você vai ver como é que Lula vai ser recebido naquela parte do mundo. Gente, a alegria é geral, não se fala em outra coisa. E aí, Bolsonaro e os militares querem morrer com isso. Como é que pode? Como é que pode este homem ser assim? Gente, eu digo mais uma coisa para vocês. E os militares não deram um golpe, mesmo sem a permissão dos Estados Unidos, por causa da grandeza de Lula no mundo. Sabe? O que vai intimidar os militares de fazerem loucura é o que vai acontecer com Lula a partir de segunda-feira, no mundo. Lula é verdadeiramente a maior liderança política hoje no mundo. Muitos líderes dizem que a presença de Lula no cenário político internacional é necessária. E isso, gente, intimida os militares broxas. Isto acua os militares broxas e os impede
de dar um golpe. É claro que já está havendo um movimento, mudança de comando. É claro que Lula não vai colocar no comando militares doentes por Bolsonaro. Vai colocar no comando pessoas que se preocupam com o Brasil, porque tem, gente. As Forças Armadas não é só essa coja que anda e estão com Bolsonaro. Existem pessoas boas, e são as pessoas mais ou menos boas que Lula vai colocar no seu governo, no alto comando das Forças Armadas. Por isso, olha aqui, milicos, brochas, querendo vocês ou não, se preparem, se cuidem, pois Lula já está aí.